Imagine uma nação à beira do colapso, fome nas ruas, um rei falido e um povo desesperado por mudança. Em 1789, a França explode numa revolução, mas o que começa como um grito por justiça se transforma num banho de sangue que ceifa 27 mil vidas. O sonho de liberdade vira o pesadelo da guilhotina. Esta é a história real da Revolução Francesa. Uma montanha-russa de eventos que mudou o mundo para sempre. As raízes do caos estavam fincadas bem fundo no solo francês. O rei Luís XVI herdou um país afogado em dívidas, gastos absurdos em palácios luxuosos, guerras caras como a independência americana e um sistema de impostos totalmente injusto levaram a França à falência. A sociedade era dividida em 3 estados: o clero, a nobreza e o resto. Os 2 primeiros, apenas 2% da população, não pagavam impostos, enquanto os outros, 98%, menos camponeses, artesãos e a burguesia menos, carregavam todo o fardo nas costas. A gota d'água foi a péssima colheita de 1788. O preço do pão, a base da alimentação, disparou. Nas ruas de Paris, a fome era palpável. A tensão estava prestes a explodir. Desesperado, Luís XVI convocou os Estados Gerais em maio de 1789, a primeira vez em 175 anos. Ele achou que resolveria a crise financeira, mas acabou acendendo o pavio da Revolução. O terceiro estado, representando a grande maioria, exigiu que a votação fosse por cabeça, e não por estado. O pedido foi negado. Então eles se retiraram, foram para uma quadra de tênis próxima e fizeram o famoso juramento do Jet de Paume, prometendo não se separar até que a França tivesse uma nova Constituição. Nascia ali a Assembleia Nacional e começava, de fato, a Revolução. A esperança de uma monarquia constitucional mais justa estava no ar. Mas as coisas saíram do controle muito rápido. Em 14 de julho de 1789, uma multidão enfurecida marchou até a Bastilha, uma fortaleza que era símbolo do poder real. Eles não queriam libertar os 7 prisioneiros que estavam lá, mas sim as armas e a pólvora. A queda da Bastilha foi uma explosão de fúria popular. O governador da fortaleza foi morto e sua cabeça desfilou pelas ruas numa lança. Era só o começo da violência que estava por vir. Logo depois, em agosto, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento histórico que dizia: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Ideias de liberdade, igualdade e fraternidade começaram a ecoar pelo mundo. As mulheres também foram protagonistas. Em outubro de 1789, milhares de mulheres marcharam de Paris a Versalhes. Furiosas com a falta de pão, elas invadiram o palácio e forçaram a família real a se mudar para Paris, onde o povo poderia vigiá-los de perto. Uma das vozes mais corajosas foi a de Olympe de Gouges. Ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, afirmando que, se a mulher tinha o direito de ir para a guilhotina, também deveria ter o direito de subir à tribuna para falar. Infelizmente, sua ousadia lhe custou a vida. Ela foi guilhotinada em 1793. A Revolução também chegou às colônias. No Haiti, Toussaint Louverture liderou uma revolta de escravos, e a França acabou abolindo a escravidão em 1794. Enquanto isso, a situação na França se radicalizava. Em 1792, o país entrou em guerra com quase toda a Europa. A paranoia tomou conta de tudo. 2 grupos políticos se enfrentavam: os girondinos mais moderados e os jacobinos radicais, liderados por Maximilien Robespierre. Em janeiro de 1793, Luís XVI foi guilhotinado em praça pública. Maria Antonieta teve o mesmo destino meses depois.
Com a morte do rei, os jacobinos tomaram o poder. Robespierre, conhecido como o Incorruptível, acreditava que o terror era necessário para purificar a nação. Ele disse: "O terror não é outra coisa senão a justiça pronta, severa, inflexível." E assim começou o reinado do terror. Entre setembro de 1793 e julho de 1794, cerca de 17.000 pessoas foram oficialmente executadas na guilhotina, e outras 10.000 morreram nas prisões. E o mais chocante: a maioria das vítimas não eram nobres, mas pessoas comuns acusadas de crimes vagos como inimizade ao povo. A paranoia era tanta que a revolução começou a devorar seus próprios filhos. Georges Danton, um dos líderes mais populares, foi guilhotinado. Antes de morrer, ele gritou que lamentava partir antes daquele rato do Robespierre. 3 meses depois, a profecia se cumpriu. Ameaçando seus próprios aliados, Robespierre foi preso e, no dia seguinte, guilhotinado sem julgamento, vítima do sistema de terror que ele mesmo criou. Com a morte de Robespierre, o terror chegou ao fim. A França, exausta, queria paz e estabilidade. Mas o novo governo, o Diretório, era fraco e corrupto. O país continuava em guerra e mergulhado na crise. Foi nesse cenário de caos que surgiu um jovem e brilhante general, Napoleão Bonaparte. Em 1799, ele deu um golpe de Estado e tomou o poder. A revolução, que começou para derrubar um rei absoluto, acabou criando um imperador ainda mais poderoso. Napoleão consolidou muitas conquistas da Revolução, como o civil, mas enterrou o sonho da República. O impacto da Revolução Francesa foi gigantesco. Suas ideias se espalharam pela Europa, inspirando movimentos por democracia e independência em vários países. Mas a Revolução também teve seu lado sombrio, como a brutal guerra civil na região da Vendée, onde centenas de milhares de camponeses que defendiam sua fé foram massacrados em nome da liberdade. Hoje, mais de 2 séculos depois, a Revolução Francesa ainda vive. Todo 14 de julho, a França comemora a queda da Bastilha com desfiles e fogos de artifício. Mas o legado também gera debates. Historiadores discutem as semelhanças entre o terror jacobino e os regimes autoritários de hoje. O turismo nos locais históricos da Revolução, como Versalhes, atrai milhões de pessoas todos os anos, fascinadas por essa história de sonho e pesadelo. A Revolução Francesa nos ensina uma lição poderosa. Ideais nobres de liberdade podem ser corrompidos quando o poder se concentra nas mãos de poucos. Ela mostra que a democracia não é algo garantido, mas um projeto que precisa ser defendido todos os dias. A busca por liberdade, igualdade e fraternidade pode, paradoxalmente, levar ao terror e à ditadura. Essa história fascinante, cheia de esperança e horror, continua a nos ensinar sobre a natureza humana e os desafios da política. Suas lições são mais relevantes do que nunca. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Até mais e